E aí galera, bem-vindos a mais um Clímax. Esse mês tá foda, véi. Bates Motel terminou, aí eu acabei de assistir Field agora. Field teve um final incrível, eu ainda tô pensando muito sobre ele, porque o Ryan tava aí entre projetos, né, American Horror Story e American Crime Story, e aí ele começou esse novo projeto chamado Field, que traz rivalidades famosas, né, então ele resolveu começar a série com a rivalidade ali que tinha entre a Bette Davis e a Joan Crawford, que eram duas grandes estrelas do cinema, ambas muito geniais, e elas tinham essa rivalidade ali entre elas, que eu já vou explicar o porquê. E por que eu acho importante a gente falar sobre Bette e Joan. E o Ryan trouxe essa discussão pra gente também agora com a série. E foi uma série sensacional, assim. Eu acho que todo mundo que tava assistindo gostou bastante. Eu não vi muitas críticas, porque a gente já começa que Field é uma grande história do cinema, né? É uma aula que a gente tem ali durante a temporada, que ele menciona uma série de grandes filmes. A gente já começa com o Whatever Happened to Baby Jane, que foi o filme que elas fizeram juntas e que é absolutamente sensacional. Eu indico muito. Eu vou deixar a lista dos filmes mencionados em Field aqui na descrição também, para que vocês consigam assistir, porque eu acabei fazendo maratona também desses filmes que foram citados na série. Muitos eu não tinha assistido, muitos eu não conhecia, e são filmes muito incríveis. Fora os grandes filmes que tornaram essas atrizes tão grandes quanto elas foram durante a carreira delas, né? Que foi o All About Eve, que deu o Oscar pra Bette Davis, e o Mildred Pierce, que deu o Oscar pra Joan Crawford, e são filmes muito incríveis. Só que Field, além dele trazer essa coisa que é bem legal da gente conhecer essa rivalidade entre as duas e como elas se tratavam no set, como funciona todo o processo de criação de um filme, como ele passa ali da produção pra direção, pra pós-produção, e todo esse clima dentro do set, que é muito maneiro, assim. Eu acho incrível quando a gente tem esse tipo de produção que dá uma explicada ali como as coisas funcionam, como que o cinema ele é feito, como ele é tratado e como as pessoas trabalham e se relacionam ali, né? Todas essas relações ali de produção, pós-produção, pré-produção, estúdio, artista, como que funciona esse relacionamento, e Field traz isso pra gente, além de trazer um monte de outros questionamentos que são importantes, como o machismo que existia ali em Hollywood, como que ainda existe, só que eu acho que hoje é um pouco mais velado, mas ele ainda tá lá, tem muita coisa ainda pra melhorar, só que ele era muito forte antes, e essa preocupação delas em manter a aparência antes do talento, tanto que ele traz várias coisas disso pra gente, como o diálogo ali que tem da Bette Davis com a Joan Crawford no final da temporada, eu acho que é ali no penúltimo episódio, em que a Bette Davis pergunta pra Joan Crawford como é ser a mais bonita, e a Joan Crawford responde que é ótimo, mas que nunca era o suficiente, e a Joan Crawford pergunta pra Bette Davis como que era ser a mais talentosa, e ela diz que era ótimo, mas que também nunca era suficiente. Então a gente tem esses questionamentos e essas coisas que são muito legais da gente analisar na série, fora o clima todo de nostalgia que a série traz da era de ouro ali, né, de Hollywood, e dessas coisas que aconteciam, e a recriação das cenas dali que tem em Field, dos filmes originais, é sensacional. Dá pra gente ver que teve um grande estudo ali da produção de Field para com esses filmes e com essas produções. Eu acho que a série foi sensacional, assim, foi maravilhoso. Faz tempo que eu não vejo um trabalho tão excelente, com uma produção tão boa e um estudo tão profundo do Ryan Murphy, porque eu amo American Horror Story, só que nas últimas temporadas eu sinto que ele deu meio que uma largada, assim, nas coisas. Roanoke foi uma temporada ali que eu não gostei muito, já publiquei vídeo sobre Roanoke, mas que foi de referências em Roanoke. Eu não disse muito a minha opinião sobre Roanoke, mas é uma temporada que eu não gosto muito. Mas agora em Field, a gente vê que o Ryan, ele quis homenagear artistas que ele é muito fã. Dá pra gente ver, ele já publicou no Twitter foto da Bette Davis com a Jessica Lange, que eu achei uma coisa maravilhosa. E por falar em Jessica Lange, a atuação dela em Field tá incrível. Assim, eu recomendo muito. Quem não assistiu, assista, porque vem M pra Jessica Lange, porque ela foi maravilhosa. Eu espero que o M saiba reconhecer isso também. Mas absolutamente sensacional ali a atuação da Jessica Lange, e juntar ela com a Susan Sarandon foi
foi a grande sacada de mestre aqui dessa temporada. Eu não consigo ver outras atrizes que interpretariam tão bem a Bette Davis e a Joan Crawford quanto a Jessica Lange e a Susan Sarandon. Então, elas fizeram um trabalho muito excelente, além de outras atrizes dessa era de ouro que a gente vê ali inseridas na série, que vão estar contando pra gente essa história da Bette Davis e da Joan Crawford. Mas o grande ponto da temporada eu acho que é a Joan Crawford, porque ela sempre foi muito vista como a estrela, e aqui em Field a gente vê a parte de ser humano da Joan Crawford, porque já tinha ali aquele filme que é polêmico ali, Mamãezinha Querida, que foi a adaptação de um livro feito por uma das filhas da Joan Crawford, que acusa ela de abuso, que acusa ela de uma série de coisas e diz que ela era muito inflexível e que ela era a loucona da limpeza, que ela era bem Monica Geller, assim, de sair esfregando tudo e prestar mais atenção para a carreira do que para as próprias filhas. E ele foi muito criticado pelos amigos da Joan Crawford, por boa parte da imprensa, por uma série de pessoas importantes que dizem que aquilo não foi tão fiel ao que a Joan Crawford realmente era. Mas em Field a gente vê essa parte mais humana e é impressionante como a gente se simpatiza com a Joan Crawford ali no final, e a gente vê que o fim dela foi meio triste, assim, e ela tinha muito essa coisa com aparência. Então, os últimos anos da vida dela, ela passou meio que reclusa, ela não queria aparecer por conta de uma foto que foi publicada, e ela olhou para aquela foto e ela se viu como uma pessoa já mais idosa, assim, e que o tempo tinha chegado para ela, então ela resolve meio que se esconder, enquanto a Bette Davis fez o oposto, continuou fazendo as coisas, só que essa humilhação que elas entendiam como chegar na terceira idade atingiu as duas, e é interessante como isso aparece na série. Eu diria que Field foi meio que uma vingança da Joan Crawford, mas eu vejo que essa vingança sai do pressuposto de que existia uma pessoa por trás da estrela. E a gente tem toda essa visão de que a Joan Crawford era uma grande estrela, só que ninguém nunca pensa no ser humano que estava ali por trás da estrela. E eu imagino que essa pressão devia ser muito em cima dela, e eu acho que é por isso que ela terminou do jeito que ela terminou, porque essa pressão devia ser muito grande pra ela, porque a Bette Davis, beleza, a pressão era tão grande quanto em cima dela, só que a Bette Davis, ela não era tão preocupada assim com a aparência. Ela tinha as preocupações dela com a aparência dela, só que ela era muito dura quanto ao trabalho, se provar como uma boa atriz do que a Joan Crawford. E a Joan Crawford também tinha isso, ambas tinham isso, e por isso que ambas eram grandes estrelas, só que o foco das duas talvez fosse um pouco diferente. Mas é interessante como isso chega pra gente em Field, porque a gente começa a temporada com um tema e meio que termina com outro, porque começa com a coisa do machismo, beleza, e delas estarem ali meio que sendo jogadas uma contra a outra, porque tinha todo esse sensacionalismo ali da imprensa americana com essas atrizes, mas além delas serem jogadas uma contra as outras, elas meio que eram unidas por causa disso, porque elas precisavam que aquele filme desse certo, porque ambas já estavam meio que no fim da carreira, então elas precisavam que aquele filme desse certo para elas meio que voltarem à ativa e voltarem ao topo das paradas, só que elas eram meio que jogadas uma contra as outras. Então a gente tem ali uma união feminina, só que a gente tem também o machismo, e a gente tem uma série de temas ali que vão estar cercando as duas, e a gente termina com essa reflexão sobre envelhecer, sobre aceitar quando a gente já fez o que tinha que fazer e tem que parar. Então são temas muito fortes que chegam pra gente ali na temporada, enquanto a gente vai assistindo, de uma forma mais leve, com essa nostalgia que chega a ser até gostosa, assim, da gente assistir, da gente rever, né, grandes estrelas do cinema ali representadas por essas atrizes contemporâneas que a gente tem, que também são monstros. A Jessica Lange é um monstro, a Susan Sarandon também é um monstro da atuação que a gente tem hoje. Então a gente vê monstros sendo representados por monstros, e isso é muito maneiro, isso é muito irado da gente ver, que foram escolhas muito bem feitas na série, trazem tudo isso e dão uma aula, assim, de cinema pra gente, porque elas foram essenciais para toda a construção do que a gente tem hoje de suspense, por exemplo, né? Hitchcock também foi o grande precursor disso, só que a gente tem uma série de estudos ali com Baby Jane, com outros filmes de suspense que a Bette Davis e a Joan Crawford fizeram pós Baby Jane, porque viram que isso era meio que um mercado em potencial ali, esse gênero, e diversas coisas também de negócios, como o Warner meio que puto porque a Joan Crawford estava fazendo um filme de suspense pro concorrente. Ele diz que esse gênero era dele, então a gente tem muito disso de negócio dentro do cinema, porque a gente fala de arte, 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 e a gente esquece que isso é uma indústria, isso exige negociações, isso tem toda uma parte de negócios que é
por fora da arte, que é uma coisa que eu vou fazer um especial aqui no canal depois, mas que também tem peso na hora de fazer isso. Então, conforme o filme vai avançando, a gente tem todas essas influências aí de negócios e de coisas que partem dos estúdios e que afetam a arte. Então, eu vou fazer um especial no canal depois sobre isso, mas que também não é o foco agora. É importante saber que isso vem na série de um jeito bem fácil e que a gente assimila muito bem, do mesmo jeito que ele traz essa nostalgia, essa coisa toda dos anos ali de ouro das duas e da parte de meio que decadência ali dessas grandes atrizes. Então, Field é uma série que eu gostei muito. A segunda temporada parece que vai ser sobre o Charles e a Diana. Eu não entendi direito por quê. Eu não conheço direito a história ali do Príncipe Charles e a Diana, mas eu não entendo isso como um Field, por exemplo, como uma rivalidade que possa ser comparada ou que chegue perto da Bette Davis e da Joan Crawford. Eu não sei como ele vai trabalhar isso, mas ele começou super com o pé direito quando ele traz esse Field, que é uma coisa que eu acho que muita gente esperava, porque quem tem essa ligação com o cinema mais histórico e com o cinema mais antigo sempre soube dessa rivalidade das duas, só que não entendia direito por quê. Então o Ryan Murphy foi lá, fez a pesquisa e trouxe pra gente e explicou muitas coisas. Então, e tem muita coisa ali que é verdade, que eu fui pesquisar, e tem muita coisa ali que aconteceu de verdade, e ele refaz isso de uma forma de entretenimento. Então ele meio que fez um documentário ali desse Field entre as duas de uma forma leve e que se encaixa em entretenimento, que é o grande propósito do Ryan Murphy, né? Ele não faz documentário, ele faz séries de entretenimento. Então ele quis fazer isso e ele também homenageou essas grandes estrelas que o cinema teve e trouxe essa coisa toda da Joan Crawford como o ser humano e não como a estrela. Então eu acho que ele acertou aí quando ele faz isso pra meio que mudar a imagem que as pessoas têm da Joan Crawford. E eu achei isso absolutamente sensacional e uma homenagem muito boa, uma homenagem muito incrível que ele fez pra Joan Crawford, que eu imagino que ele deva ser um grande fã das duas, né? Mas eu acho que a Joan Crawford a gente pega mais porque as pessoas têm muito na cabeça uma imagem muito boa da Bette Davis e uma imagem muito ruim da Joan Crawford. Então ele meio que equilibrou o jogo aí pra elas e pra memória delas. Então é uma série que cumpriu seu papel, fez a homenagem que tinha pra fazer, equilibrou a balança das duas, e eu espero que ele continue nessa pegada e que ele traga histórias tão interessantes quanto. Eu acho que Diana e Charles talvez não seja tão legal assim de abordar numa série. Não em Field, talvez um outro tipo de série com outro propósito, que é uma história interessante da gente ver também, mas com outro propósito, talvez alguma vibe The Crown, assim, funcionasse melhor. Mas o Ryan Murphy, ele é super criativo e ele é super talentoso no que ele faz, então o que resta é a gente esperar e ver o que vai sair aí da segunda temporada de Field. Mas a primeira foi incrível, eu adorei, eu já tô com saudade da Jessica Lange interpretando a Joan Crawford, já tô com saudade da Bette Davis, já tô com saudade das cenas nos sets e tudo mais, só que também não cabia ele continuar com isso. Então ele fez essa temporada agora e fechou esse Field, que foi um dos maiores do cinema e um dos mais legais assim também pra gente olhar pra trás e tentar entender o que aconteceu e como que elas influenciaram o cinema com tudo isso e como que o cinema muda a partir desse tipo de acontecimento. E vamos esperar aí a segunda temporada, ver o que o Ryan traz pra gente. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e boa maratona!